Serrano, meu caro, estávamos discutindo aí essas novidades desse caos instaurado nessa Lava Jato 2.0, e eu falei um pouco sobre o tal do contrato da mulher do ministro Moraes, da Viviane, com o Banco Master. Eu acho que você já leu a nota, né, do escritório, e é importante aqui, acho que, separar as coisas, porque tudo está sendo criminalizado. E ela está dando uma satisfação importante para a sociedade. Posso falar uma coisa? Pode. Você não vai lembrar? Eu acho que você não era com você que eu estava, acho que era com o Pedro, né? Eu falei umas 2, 3 vezes aqui, quando saiu a notícia, que precisava se investigar, se ter cautela. Sim. E dei algumas razões para isso. Eu falei, por exemplo, é muito comum hoje em dia, por causa de uma regulamentação da Receita que tem de 4 anos para cá, e escritórios que têm contrato com empresas grandes, eu fiz isso já no meu escritório, não com esse valor evidente, mas eu já fiz isso várias vezes. Sim. E você, a Receita permite hoje, corretamente, né, que você faça, quando há sociedades da mesma natureza profissional, você possa fazer contratos de parceria entre elas, e uma delas recebe o dinheiro do cliente e repassa o valor para o outro escritório sem ter bitributação. Então está cada vez mais comum escritórios de advocacia serem contratados para subcontratarem serviços de outros, funcionando quase como uma agência, entendeu, Kiko? Isso facilita por uma série de razões: dificuldade de compliance, centralização de informações, sigilo em certas medidas em favor do cliente, uma série de razões, né? Então, ela, no meio do anúncio dela, ela fala, não, subcontratamos 3 escritórios de advocacia. O que quer dizer isso? O dinheiro não ficou para ela só. É um dinheiro compartilhado entre um grupo de escritórios. Isso tudo já começa a flexibilizar a situação. Óbvio que são honorários muito caros, mas já não é nada fora do que você está falando. Quando você fala em advocacia de alto nível, é que as pessoas não têm noção. Eu me lembro, e não é de hoje isso, hein? Fim da década de 90, o cara mais rico da Itália era o dono da Fiat. O segundo cara mais rico era o advogado dele. Olha só. Não, mas você pode pesquisar isso. Então, o nível de... Se você for nos Estados Unidos, no escritório que atua em favor de consumidores, etc., tem 800 advogados. Então, a advocacia é um grande business hoje em dia. E no Brasil isso não é cada vez menos uma exceção a isso, né? Então, como você tem um grupo de escritórios atuando, isso já põe outra referência, já não é um escritório sozinho, é um grupo de escritórios, né? E ela fornece. Agora, eu não estou querendo dizer que a razão, só estou dizendo que exatamente o que eu quis falar naquela época. Calma. Ah, mas por que ela não informou? Todo mundo falava, porque é sigilo e ela não tem que informar. Ela só vai informar na hora que não tiver jeito. Tem uma situação que o advogado pode quebrar sigilo, quando for para a defesa da sua posição como profissional. Ela foi chegando, está no momento que estão fazendo pressão, a PF para cima, ela vai lá e torna público. Mas assim, eu falei, tem que investigar. Essa falta de responsabilidade que a gente está tendo dos agentes públicos, eu não falo nem dos jornalistas. Porque jornalista fornece um tipo de informação que pode ter muito mais inferência que faticidade. Sim. Agora, agente público não, agente público o policial tem que ir atrás do fato. E enquanto está indo atrás do fato, tem que agir com sigilo, porque senão prejudica a investigação, né? E às vezes vaza dados que não apenas prejudicam a investigação, como atenta contra o direito das pessoas. Claro. A namorada do Volcaro. Nada, não tem nada a ver. Nada a ver, estão acabando com a imagem dessa moça, revelando intimidades. E aqui entre nós, né, uma grande quantidade de misoginia nisso aí. Sim. Vamos aqui ser claro, né? Quer dizer, um ódio às mulheres, né? Um ódio à posição da mulher. Então, quer dizer, é ridículo, é perverso, e a mídia colhe isso como natural ainda. Quer dizer, a atitude correta foi do ministro Mendonça. Recebeu a representação dos advogados da defesa, fez um despacho duro, mandando apurar. É o que tem que ser feito. É dever do diretor da PF e do corregedor da PF apurar com rigor de onde saíram essas informações, todas elas. Porque tudo isso é crime.
Se eu fosse jornalista, como eu tenho uma certa formação jurídica também, eu tomaria cuidado quando eu recebesse informações. Eu sei que é importante ter esse tipo de fonte. Mas, ao mesmo tempo, a tua fonte está cometendo um crime. Se ela está cometendo um crime, qual é o interesse de cometer um crime? Colocar a carreira dela em risco, né? Tem algum interesse aí, então tem que sempre se ter cautela. Agora, o jornalista, no Brasil, corretamente, tem uma grande proteção ao direito de fonte e ao direito de divulgar informações. O crime não é do jornalista. O crime é do agente público que vaza a informação, né? É ele que comete o crime. Agora, cometeu um crime, e isso tem que ser apurado. Há grande interesse público em apurar quem vazou esse tipo de informação, tanto na PF quanto na CPMI. Né? E, aliás, uma sacanagem que faz o cara que vazar, ele divulga para algumas estruturas a informação para ele vazar, mas tem como capturar, tem que quebrar sigilo telefônico, telemático, tudo, tem que ir atrás. Quando a polícia quer, ela apura. Se não apurar, é porque não quer proteger os colegas. Proteger também criminalmente. Né? Nós não podemos transformar a Polícia Federal numa organização criminosa. Ela tem que apurar os crimes que seus agentes cometem. E esse caso houve um crime público grave e que precisa ser apurado. Pela própria PF, acho o melhor jeito. Melhor. Tem Ministério Público que pode apurar também, o Supremo determinou agora, o ministro Mendonça, mas acho que a própria Polícia Federal é quem deve apurar. Agora, Serrano, ontem você viu também, a Mônica Bergamo deu uma nota falando que parte da Polícia Federal quer prender o Lulinha e outra parte não quer. Quer dizer, chegamos nesse caos, assim, nessa anarquia. É possível alguém chegar e falar, olha, vamos organizar porque assim não dá, ou já estamos com esse caos instaurado? Está meio instaurado, viu? A impressão que dá. Né? O clima que eu sinto é aquele clima lava-jato, sabe? Tem um vazamento intenso de informações sem critério nenhum. Sim. Vai sendo publicado tanto na mídia oficial aí, corporativa que se chama, né? Quanto na internet, né? Tudo vai ver. Pô, sites progressistas, eu tenho visto, tem dedicado o principal anúncio que tem na internet, o debate, ao vazamento de informação do Forcaro com a namorada. É um erro isso aí. É um erro, isso aí desvia o assunto, isso serve para desviar o assunto, né? Tem ninguém falando aqui dos bilhões que foram gastos pelo Banco de Brasília nesse negócio, tem que investigar melhor isso, e do Rio de Janeiro, e da Amapá, né? Que dizem que tem senador importante envolvido aí, né? Quer dizer, tem que ir atrás, pô, é isso que a gente tem que estimular a investigação, o negócio de ficar sabendo se a moça saiu com o outro, se não saiu, que papo perverso, meu, babaca, sabe? Então, cara, e vai destruindo a imagem de uma pessoa, cara, por nada, né? Tem nada de interesse público nisso, nada, tem nada de interesse público. Né? Então, a gente tem que ter interesse público. Né? O papel dos progressistas é serem mais sofisticados mesmo, é adotarem posturas mais complexas, menos simplistas. É evidente que há uma afetividade nas pessoas, em todos nós, mais perversa, que quer saber da intimidade do outro, etc. Mas nós não podemos estimular isso na nossa ação profissional, pô. Então, esse tipo de... aquele vazamento do ministro Alexandre, tem que apurar quem fez. Quer dizer, porque que ele cometeu o crime, a própria PF fala que não tem prova nenhuma, nem pode iniciar a investigação, porque não tem o conteúdo das mensagens, se é que foi mensagem para ele, né? Agora, o crime de vazamento foi cometido, ponto. Isso ninguém tem dúvida, então vamos apurar. Né? Então, eu acho que querem botar o Lulinha na cadeia, acho que até agora não vi nenhum grande motivo para isso, acho banalização de prisão preventiva, mas se for assim, vamos pôr juntos os delegados que vazaram, né? Porque esses cometeram o crime mesmo, né? A PF mostre ao público que é uma instituição séria, de Estado, e não uma instituição corporativa.